Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip. Vamos falar sobre o Neymar, né? Porque ontem ele fez uma declaração dizendo que a Copa de 2022 do Catar pode ser a última Copa do Mundo de sua carreira. Basicamente isso tá dando o que comentar, né? É cortina de fumaça, ele tá falando sério. Ele argumentou que não é por questões de idade, acho que isso é o mais óbvio, né? Porque ele tem aí 28 anos hoje, não posso estar enganado, ele pode ter 29, mas ele ainda está numa boa idade para jogar. E assim, com o esporte, cada vez os jogadores alcançando um nível mais alto, né, mesmo com a idade mais avançada, entende? É fácil acreditar que em 2026, tendo 33 ou 34, ele ainda vai estar jogando bem, entende? Óbvio que tem que ter um nível de dedicação para isso, mas dá para acontecer sem problemas. Então, assim, a questão que ele fala é mais mental. Ele diz que está sofrendo muito, né, com esse negócio de cobrança, com as críticas, né? É o que dá a entender. E para ele acha que não vai ter mais cabeça. E o fato é que o mundo do esporte é cruel. É um mundo de que há muita cobrança, o universo competitivo é assim. Quando você não ganha, a culpa vai cair sobre seus braços, né? Às vezes sendo sua ou não, entende? Esse é o mundo do esporte e as pessoas têm que entender que é assim. Mas o fato é que é uma coisa que não pode ser subestimada. As pessoas sofrem, a cabeça dos jogadores, tudo isso são pessoas como nós, têm sentimentos, entendem? Então, assim, isso é uma coisa que a gente tem que analisar em certos pontos. Mas a questão é que o Neymar, eu acho que diferencia muito do caso da Simone Biles, porque essa cobrança que está tendo da mídia, principalmente esse ano, dos torcedores, né, tem parte é culpa dele. Porque isso a gente tem que comentar. A Simone Biles, eu acredito que ela não conseguiu competir na Olimpíada porque colocaram sobre ela uma áurea de imbatível, entende? E quando ela começou errando, né, que ela chegou a estar nas Olimpíadas, chegou a fazer algumas rodadas, ela começou a errar, ela estava com a cabeça muito ruim, assim, pensante demais, é aquele negócio, né? Você tá assim, poxa, eles estão falando que eu já sou 5 anos garantido para os Estados Unidos. Se eu não conquisto um ou outro, né? E se eu for mal, né? Quando sua cabeça tá assim cheia de dúvidas, as coisas não dão certo e a cabeça dela ficou muito pior por causa disso, né? Ela tava sentindo que, cara, eu não tô bem e é melhor eu não fazer isso, né? Pelo meu bem, né? Eu vou assim parar porque isso não é saudável para mim. Ela fez isso, mas em nenhum momento a Simone Biles adotou uma postura um pouco antiprofissional em questão de preparação física. Ela era assim louvável nesse sentido, ela se dedicava como poucos atletas. Não é o caso tanto do Neymar. O Neymar é um jogador que tem talento para ser uma lenda inesquecível do esporte. Eu acredito até que ele tem um espaço muito grande na história do futebol brasileiro, né? Mundial, outros 500, né? Não sei se ele vai ter um impacto mundial que assim as pessoas entendem. Pode ser que ele vai ser um atleta lembrado, né? Ele tem campanhas de Champions históricas, né? A campanha que o Barcelona é campeão de artilheiro e tudo isso, mas o Neymar é um cara que poderia ter sido muito maior. E muito do que ele não é maior é por causa da falta de dedicação dele ao esporte e tá mais preocupado às vezes em farrear do que em treinar e tentar se aperfeiçoar. Porque eu acho que isso é um motivo que eu gosto mais de atletas como Lewandowski, o Messi, o Cristiano Ronaldo no futebol e de outros atletas fora do futebol, né? Porque eles buscam a perfeição e assim, um tempo para festejar depois da carreira. Aí eu tenho tempo total para festejar, porque eu não vou estar mais jogando, mas enquanto eu estiver no futebol, eu quero ser a melhor versão de mim mesmo, né? Tem aquele vídeos do comentarista, aqueles desenhos meio bizarros, são maravilhosos, né? Cristiano Ronaldo, temos que ser as nossas melhores versões de nós mesmos, né? Fantástico, mas o fato é que assim, a gente tem que lembrar alguns exemplos aqui, o Michael Phelps, que é o melhor nadador de todos os tempos, ele nadava 6 horas todos os dias. Todos os dias ele ficava 6 horas nadando na piscina, se aperfeiçoando em cada tipo de nado. Crawl, costas, borboleta, peito, né? O medley, que é a junção dos 4 numa única competição. Ele sempre foi um craque gigantesco nisso, né? E assim, ele tinha uma dieta de 12 mil calorias, né? Normalmente uma pessoa come de 2.000 a 2.500 calorias. Sim, varia de cada pessoa, mas é muito acima de que uma pessoa normal tem. E ele fazer isso para se aperfeiçoar ao máximo. O Phelps é um cara que sofreu muito com cobrança, mas ele se esforçou para ser o melhor, entende? Ele fez algo a mais do que todos os outros. Que atletas que se dedicam são milhares, né? Mas aqueles que chegam ao extremo são os que às vezes mais se destacam, né? Que maximizam aquilo que já é bom. A gente tem o Michael Schumacher, para mim o melhor piloto de todos os tempos da Fórmula 1. O cara em 96, quando ele vai para a Ferrari, na época que os testes ainda permitidos, não dá para cobrar isso do Lewis Hamilton ou de qualquer piloto hoje, né? Na época você podia andar com um carro em sua pista privada para evoluir ele.
O Schumacher andava o equivalente a 3 corridas todos os dias, né? E às vezes até mais. E assim, os pilotos de testes não aguentavam o que o Schumacher fazia. E disse que quando os pilotos de testes acabavam os testes lá, eles iam pro sofá descansar porque estavam exaustos. E o Schumacher ia pra academia malhar e melhorar a forma física dele, entende? Isso é um mutante, né? E assim, ele testava o carro de noite. Eles tiveram que iluminar parte do circuito de Maranello para ele conseguir andar de noite, porque ele queria andar mais, entende? Esse é o nível de dedicação dos maiores vencedores, né? O Neymar não tem isso. E a grande prova é, ele voltou gordo para essa temporada, né? Até agora, eu não sei se ele marcou um gol de bola rolando até agora nessa temporada. Se ele marcou, acho que um gol de pênalti ou outro. Mas é muito porque a forma física dele tá ruim. E assim, ele não quis aceitar isso. Ele não quis aceitar que atitudes dele levaram ele a estar fora de forma. Ele ficou culpando a imprensa. Não, isso aqui, tirou foto prendendo a respiração, né? Porque todo mundo fica magro se encolher a barriga, né? Eu, pessoalmente, já usei essa técnica várias vezes em fotos de família. Eu não posso jogar tanto Neymar. Mas como eu não sou atleta, não tem a obrigação assim de ficar em forma física perfeita. Mas como ele é um atleta, é uma cobrança grande em cima dele, quando ele volta gordo, ele tem que entender que a mídia vai cair em cima, que vai haver cobrança dos torcedores. E no final das contas, ele aceitou durante muito tempo, quando a imprensa o glorificava. Ele aceitou isso. Isso daí não dá para negar. Ele sempre gostou muito dessa cobertura da imprensa. E tanto é que ele, no final das contas, acabou sendo um pouco mimado, não aceitar tantas críticas e tudo isso. E é um pouco responsável por isso. Isso quer dizer que a gente tem que atacar mais ele? De jeito nenhum. Se ele está sofrendo, é hora de tentar apoiar e tudo isso. Mas não dá para negar. Ele teve responsabilidades nisso e a conduta dele não foi tão profissional. Então, assim, eu acho que críticas são uma coisa muito diferente do que ataques. E a maior parte das coisas são críticas, né? Quando o Galvão chama ele de idiota, isso pode até ser entendido como um ataque. Mas eu consigo até entender o contexto, né? Porque o Galvão estava lá criticando uma atitude antiprofissional dele de não cumprimentar os adversários, não cumprimentar os árbitros e ir direto pro vestiário, né? Entende? Isso não é uma atitude profissional. Eu acho que a forma que ele se expressou foi errada. Mas a questão é, quando ele está fazendo isso, ele tem que entender que críticas vão sair para cá, vão sair contra ele, e ele tem que aceitar porque o mundo do esporte é assim. Às vezes você vai fazer algo que não agrada as pessoas, que está errado, e você tem que aceitar isso. Você não está sempre certo. Então, quando o Neymar fala que ele pode não estar na próxima Copa, eu vejo às vezes como artifício que ele usa para eu quero que eles parem de me criticar e depois eu vou lançar essa ameaça aqui de aposentar. E eu não acho isso errado. Pra mim é uma coisa que o Messi já fez quando ele perdeu o pênalti que podia decidir a Copa América contra o Chile, né? Ele falou que não ia jogar mais pela seleção, né? E a questão é que ele voltou. Mas ele fez aquilo e com o artifício de parar as críticas e de tentar melhorar o ambiente. Porque receber só ataques e pedradas é uma coisa ruim. Isso prejudica muito os jogadores e os atletas, né? Então, assim, ele tá fazendo isso talvez para ter um pouco mais de paz com ele. Mas a questão é, pode ser verdade? Pode ser que seja, mas não é muito do que eu acredito que é. Se ele está fazendo isso por coisa, é um argumento válido que ele tem, é algo que ele pode fazer, porque é ruim ficar só recebendo pedradas. Mas ele também tem que entender que ele tem parte nisso. A conduta dele como atleta profissional não foi exemplar como a de outros. O Cristiano Ronaldo voltou extremamente em forma depois das férias, o Messi também. Então, assim, ele tem que entender que para um atleta profissional, um cara que é colocado nas primeiras prateleiras em nível de talento, ele tem que se esforçar ao máximo e, assim, ele tem que se manter fisicamente impecável para extrair o melhor dele mesmo, entende? Quando ele não faz isso e começa a jogar mal, vão ter críticas naturalmente. Infelizmente, o mundo do esporte é assim, né? E no final das contas ele tem noção disso. Seria muito inocente acreditar que ele não entendeu que o mundo do esporte é cheio de cobranças, né? Isso assim, falar que ia ser só dinheiro, alegria, vitórias, gols e assistências, não é só isso, né? O mundo esportivo é muito maior do que apenas isso. Então, essa é a minha opinião sobre essa situação. Para mim, ele vai jogar a Copa de 2026. É claro que ele tem que melhorar um pouco a dedicação, porque se ele continuar farreando tudo isso, né, acho que com 34 anos ele vai estar jogando no Palmeiras, no Flamengo, no Atlético, né, porque aqui no Brasil, porque não está fazendo uma boa temporada e ele tem que melhorar. Eu acredito até que ele vai melhorar com o passar da temporada, mas até agora é um retrato bem decepcionante para mim. Ele vive a pior fase dele na Europa e na seleção brasileira nessa atualidade. Então, vamos ver, né? Mas essa é a minha opinião sobre este assunto que acabou acontecendo neste último domingo, tá? Gente, para esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.